Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos de volta para a segunda aula e nesse momento iremos tratar especificamente sobre a gestão dentro da Polícia Militar da Paraíba, no contexto de pensar sobre novas estratégias, sobre novas implantação de metodologias para que nós possamos satisfazer o nosso cliente. E como eu falei inicialmente, nós iremos trazer alguns paralelos entre a administração pública e a administração privada para que nós possamos entender como é que se dá esse processo de gestão. Então, de início, gestão significa gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma entidade social de pessoas a ser gerida ou administrada. Pense bem, dentro do serviço público, nós temos um papel fundamental. Eu não falo nesse momento especificamente somente com o servidor de segurança pública, mas o serviço público como um todo. Hoje a sociedade ela já não aceita mais ir em busca de um serviço público e não ser bem atendida, e não ter o seu serviço, a sua necessidade satisfeita. Se nós pensarmos bem, há algum tempo atrás era complicado se ter acesso a serviços públicos. Eu lembro de tempos em que para se ter a emissão de um simples documento, a pessoa tinha que chegar numa fila de madrugada. Quem dirá na noite anterior. As matrículas nas escolas públicas aconteciam da mesma forma. Então nós temos que entender que assim como as empresas privadas, as corporações privadas, elas têm evoluído para prestar cada vez mais um serviço de qualidade ao seu cliente, atraindo o cliente para o seu produto, as instituições públicas elas não podem ficar para trás. Elas têm que também oferecer um serviço de qualidade ao seu cliente. E como é que esse serviço tem sido adquirido? Eu gosto de pensar, como gestor, que já começa na seleção das pessoas que estão entrando para o serviço público. Por exemplo, vocês devem ter bem ciência disso, do quanto o concurso que vocês prestaram foi concorrido. Existe no Brasil uma cultura muito grande, muito entranhada, né, na mentalidade das pessoas, que o serviço público é uma tábua de salvação, digamos assim. Ou para outros, é um trampolim, onde ele vai poder ter uma segurança para que a partir dali ele possa desenvolver outras atividades. Seja qual for a ideia, a grande verdade é que essa seleção ela tem se tornado cada vez cada vez mais difícil, mais disputada. E somente aquelas pessoas que têm um nível de preparação bem maior, elas têm conseguido chegar ao serviço público. Elas têm conseguido alcançar os cargos, né, as vagas que são abertas. E a Polícia Militar, a polícia, as forças de segurança como um todo, ela não pode ficar de fora dessa evolução. Ela tem também que entender e pensar em maneiras, através de uma gestão qualificada, de trazer para dentro da sua corporação pessoas que possam contribuir cada vez mais. E é isso que está sendo feito. É através desses modelos que fogem do modelo tradicional, que trazem estratégias muito mais elaboradas, que nós estamos conseguindo, sim, dar uma mudança, dar um passo a mais para a satisfação dos nossos clientes. Ok? Então, continuando. O objetivo é de crescimento, estabelecido pela empresa através do esforço humano organizado pelo grupo, com um objetivo específico. No nosso caso, o nosso objetivo específico é entregar para o nosso cliente, o cidadão, aquilo que ele mais anseia, como nós vimos na aula passada, a sensação de segurança e bem-estar, onde ele possa fazer uso de um serviço de qualidade por parte
da polícia, por parte de nós que prestamos esse serviço, que estamos na linha de frente. A qualidade em serviços de segurança pública. Qualidade é um conceito subjetivo que está relacionado diretamente às percepções de cada indivíduo. Isso é muito claro. Nós sabemos que muitas vezes o que é qualidade para um pode não ser para outro. Então, nesse momento de conceituar a qualidade, isso vai ter vários fatores inseridos nessa percepção. E a experiência de cada um com o serviço é que vai demonstrar para a pessoa individualmente se houve ou não qualidade naquilo que ele quis. Então, a qualidade em serviço é a capacidade que uma experiência ou qualquer outro fator tenha para satisfazer uma necessidade, resolver um problema ou fornecer um benefício a alguém. Perceba que a qualidade, ela é sim um conceito subjetivo, mas que dependendo das ações que a empresa, ou no nosso caso, que o serviço de quem está executando seja prestado, ela pode fazer com que as percepções dessa pessoa que solicita, elas tenham experiências positivas e com isso ter aquela sensação de serviço bem prestado, de que houve uma qualidade no serviço público. É por isso que no momento em que nós somos solicitados, nós devemos prestar sempre o melhor serviço para as pessoas, para o nosso cliente. O conceito de serviço público é um conjunto de atividades e serviços ligados à administração estatal através de seus agentes e representantes, sempre visando promover o bem-estar da população. São atos, ações, desempenho praticados por seres em benefícios de seres humanos, por seres humanos em benefício de seres humanos, podendo ou não estar agregado a um bem. Então, você, enquanto servidor público, principalmente de uma área tão específica que é a segurança pública, deve entender que você está prestando um serviço e não apenas atendendo uma solicitação. E é nesse momento em que nós devemos estar cientes de que esse serviço ele tem que ser prestado com qualidade, ele tem que ser prestado com excelência. Nós não podemos achar que uma pessoa que solicita a ação policial, que solicita uma ajuda, ou, melhor ainda, quando nós vemos, podemos nos antecipar a algo que a pessoa muitas vezes nem sabe que tem aquela necessidade, e isso é sim possível, através de um policiamento mais participativo com a comunidade, ela vai sentir que a sua necessidade ela foi atendida de uma forma plena. E isso trará para ela uma satisfação. E isso trará para você também uma certeza de que você prestou um serviço de qualidade enquanto agente público. Alguns comentários a respeito. Observe que nos conceitos anteriores há uma explanação de que a gestão, que no nosso caso é a gestão pública, que fornece um gerenciamento de recursos através do esforço humano em benefício de outros humanos. No caso da polícia, é o serviço público em benefício do cidadão. Porém, no caso da segurança pública, ao agir apenas nas consequências, na repressão, e não nas causas, com a prevenção, o serviço público acaba não gerando a satisfação desejada e nem o bem-estar para a população, pois a expectativa satisfatória é que o crime não ocorra e que os policiais sejam promotores de ordem e não de violência. Esse ponto é interessante, porque nós sabemos que, em alguns casos, algumas pessoas elas não se sentem à vontade com a presença da polícia. E isso se dá por vários fatores. Muitas vezes a relação entre aquela comunidade e o policial e a polícia em si, ela não é, vamos dizer assim, tão
pacífica, né? A polícia ela tem que agir, como já foi falado aqui, de acordo com a necessidade. Quando se dá para ter uma convivência, digamos assim, mais harmônica com a comunidade, é isso que tem que ser feito. Mas no momento em que é necessário agir com mais vigor, também é isso que tem que ser feito. O policial ele deve entender que é complexo o serviço que ele presta. E nessa complexidade ele vai ter que muitas vezes tomar a decisão de diferenciar não apenas como agir, mas em que grau de intensidade ele vai agir em cada situação, fazendo com que a população ela não tenha medo da polícia, mas ela sinta na polícia vamos falar assim, um parceiro, uma pessoa com quem, no policial em si, uma pessoa com quem ele pode contar para atender as suas necessidades. Ok? Vamos prosseguir. A gestão deve ser o mais participativa possível. Esse ponto é interessante, porque nós iremos ver isso mais à frente, mas já vamos adiantar um pouco, que não se trata apenas do policial, não se trata apenas de uma ação de um organismo específico para que a sensação de segurança, que é o que nós objetivamos, seja alcançada. É preciso que haja participação de todos os envolvidos. E nesse momento, os líderes governamentais e comunitários começam a reconhecer cada vez mais que também devem aceitar a responsabilidade de manter as suas comunidades seguras. É importante destacar que, numa gestão participativa entre polícia e sociedade, quanto mais houver o envolvimento de todas as partes, melhor será o resultado. Nós não temos mais que achar que somos os solucionadores de todos os tipos de problemas, porque não é assim. Existem limitações, existem também, muitas vezes, barreiras que precisam ser quebradas. E essas barreiras, dentro das comunidades, elas só podem ser quebradas se tiver o empenho dos líderes comunitários, que são pessoas que representam essa comunidade e que fazem com que a aproximação entre a polícia e a sociedade ela possa acontecer. Então, a comunidade, por sua vez, deve tomar uma posição unificada contra o crime, a violência e o desrespeito à lei, e devem se comprometer a aumentar a prevenção contra o crime e as atividades de intervenção. Já deve estar muito claro para vocês o quanto é complexo, eu falo isso no decorrer do curso de formação que vocês estejam tendo, que a questão da segurança pública ela envolve vários fatores. É quase impossível a polícia sozinha resolver tudo. Nós percebemos que as comunidades, e aí eu posso falar com propriedade quando estudei sobre o tema, elas são carentes de muita coisa. Elas não são carentes apenas de segurança pública. Elas são carentes também, muitas vezes, de serviços básicos, como, por exemplo, o saneamento, como, por exemplo, iluminação pública, como, por exemplo, educação. Então, nós temos uma complexidade dentro dessas comunidades que acaba desencadeando para atos violentos. Quando falta-se oportunidade, por exemplo, para jovens e adolescentes, eles acabam, infelizmente, não todos, mas algum deles, sendo atraídos para a criminalidade, para o tráfico de drogas e para o cometimento de atos violentos. E isso vai, de certa forma, cair diretamente na alçada da polícia. Então, a comunidade como um todo, ela deve entender que ela é parte da solução e não o problema em si. E essa parceria, que deve envolver todos os níveis,
ela deve partir de algum lado. E é esse papel que a gestão bem feita e o policiamento comunitário, ele vem tentando trazer, e em alguns casos, muitos casos, tem conseguido trazer para dentro das comunidades essa ideia de participação de todos. As organizações policiais devem auxiliar na construção de comunidades mais fortes e autossuficientes, comunidades nas quais o crime e a desordem não podem atingir padrões intoleráveis. Nós vemos mais uma vez que os padrões de violência eles sempre vão existir, mas eles não devem ser intoleráveis. As pessoas elas têm o direito, e é um direito fundamental, a terem segurança, a terem suprida as suas necessidades de bem-estar. E para isso é necessário que haja essa participação de todos os envolvidos. E a Polícia Militar ela tem um papel fundamental, que é basicamente, dentro dessas comunidades, funcionar como um agente de inteiração entre as partes. É unir a comunidade num único intuito, que é trazer elas entenderem que os benefícios que serão atingidos através dessa parceria, através dessa gestão, será para todos aqueles membros da comunidade. Isso é interessantíssimo. É por isso que as organizações policiais, elas precisam sim estar dentro das comunidades. Elas precisam não ser apenas meros visitantes, ou pessoas que chegam lá apenas para resolver os problemas que já ocorreram. No caso, um policiamento mais repressivo. Elas precisam ser prevenção para que essa criminalidade ela tenha cada vez mais uma diminuição dentro daquelas comunidades. E para isso é necessário que a comunidade em si e os líderes entendam que a gestão ela tem que ser o mais participativa possível. Ok? Continuando. A participação de todos os envolvidos geram resultados. No momento em que a polícia estabelece uma relação de confiança com a comunidade a qual serve, passa a obter informações úteis dos seus moradores. Eu gostaria de fazer um comentário bastante peculiar nesse ponto. Dentro de uma comunidade, não existem apenas criminosos. Não existem apenas pessoas ruins, pessoas que coadunam com a criminalidade. Nós temos dentro da comunidade muitas pessoas que são trabalhadoras, que são pais e mães de família, que querem empreender na própria comunidade, gerando emprego através de comércio. E saber diferenciar quem são cada qual dessas pessoas é importantíssimo para que você, enquanto policial, enquanto agente de segurança pública, saiba que aquele morador que está caminhando muitas vezes na madrugada, de 4h30 da madrugada, ele está indo para a parada de ônibus, para se deslocar até o seu trabalho. Mas que você tem que saber também quem é aquele indivíduo que está ali praticando o tráfico de drogas, está ali praticando atos criminosos no entorno da comunidade e depois correndo ou se escondendo dentro da comunidade, trazendo com isso a polícia de uma forma muito mais, digamos assim, muito mais enérgica para combater um indivíduo que acaba trazendo muitas vezes uma desordem para toda uma comunidade. Então, essa relação de confiança entre polícia e comunidade, ela só consegue ser efetivada no momento em que existe uma parceria entre os dois. No momento em que existe um conhecimento das partes. A comunidade sabe quem é o policial que está
prestando aquele serviço para ela, e o policial sabe quem são as pessoas que estão dentro da comunidade, quem são as lideranças, quem são os empresários, quem são os comerciantes e também quem são aquelas pessoas que insistem em cometer crime, em traficar drogas e em delinquir. Ok? Continuando. O estabelecimento dessa confiança leva tempo, especialmente nas comunidades onde há conflitos internos ou onde as relações com a polícia são muito desgastadas. Esse é outro ponto que deve ficar claro. O tempo é essencial para que o desempenho das funções de policiamento comunitário ele atinja o nível que nós esperamos, o nível que a sociedade espera, o nível que a polícia espera. Num primeiro momento é necessário que haja, é natural, digamos assim, que haja um distanciamento. A polícia querendo chegar e a sociedade se reprimindo, porque na verdade eles ainda não sabem o que é que está por trás daquilo ali. Eles muitas vezes estão acostumados com a polícia que entra na comunidade apenas para pegar bandidos. E nisso eles acabam, muitas vezes, tendo esse receio de que aquela polícia que está chegando naquele momento, ela irá fazer a mesma coisa, ela irá agir da mesma forma. É por isso que esse tempo, onde as relações elas vão sendo construídas, ele é fundamental. Ok? Continuando. O policiamento comunitário oferece meios para que a polícia e a comunidade trabalhem juntos para resolver os graves problemas existentes nestes bairros. Então vejamos, no momento em que o policial entende e ele passa a fazer parte da comunidade, como eu falei lá atrás, ele vai poder se antecipar a resoluções de problemas que muitas vezes a sociedade nem tinha ciência de que existiam. Como, por exemplo, poder, através de uma gestão mais elaborada, uma gestão mais estratégica, informar para quem de direito que aquele bairro, que aquela comunidade, ela necessita de iluminação pública em determinados pontos. Ela necessita de bens públicos que possam fazer com que as pessoas elas possam se desenvolver. Por exemplo, creches, para que as mães possam deixar seus filhos e procurarem trabalho, procurarem emprego, procurarem uma ocupação. Então, o policial, enquanto membro dessa comunidade, mesmo estando prestando um serviço, ele tem um olhar mais atento para essas questões, que muitas vezes, dado a carência, dadas as particularidades de cada comunidade, eles não sabem chegar aos seus direitos, eles não sabem cobrar de quem é responsável pela manutenção daquela área ou pela implementação de políticas públicas para que isso seja trazido para a sociedade, para a comunidade em si. E é nesse ponto em que o policial, ele sendo não mais um estranho, mas sim uma parte da comunidade, ele pode auxiliar. Temos que lembrar muito bem isso. O policial ele não vai interferir em esferas de outros órgãos ou de outros agentes públicos. Ele vai sempre trabalhar como um auxiliador nessas questões. Somente quando os membros da comunidade acreditam que a polícia está genuinamente interessada nas suas perspectivas e problemas, eles começarão a vê-las como parte daquela comunidade. Ok? Então é como já foi dito, só que de outra forma, é necessário que a comunidade ela sinta que o policial é parte. E a partir daí sim, ela começa a interagir, ela começa a entender que aquele policial, ele não é um problema dentro da comunidade. Ele é parte da solução para trazer aquilo que todos necessitam.
Então, quando nós pensamos em qual é o ideal da instituição policial, nós vemos o seguinte: a polícia, em seu ideal de bem servir, deve ser tranquila na sua atuação, comedida nas suas ações, presente em todo lugar e sempre protetora, velando pelo progresso da sociedade, dos bons costumes, do bem-estar do povo e pela tranquilidade em geral. Percebam o seguinte: quando a gente fala em ideal de polícia, nós não estamos aqui em nenhum momento dizendo que o policial ele não vai exercer o seu papel de repressão ao crime. Ele não vai ser apenas um policial que conversa ali com todo mundo da comunidade, que gera um ambiente favorável para as ações, mas que não age com repressão na hora que é necessário. Então a polícia ela tem que ter, desde o seu papel básico inicial, que é a repressão dos crimes, né? No caso, fazendo apreensões de drogas, prendendo pessoas, coibindo os atos violentos, mas tudo isso dentro da lei, tudo isso obedecendo à legalidade e salvaguardando principalmente a sua vida e a vida daquelas pessoas inocentes, mas agindo com rigor. Porém, veja, estamos falando do ideal da polícia. E o ideal nesse sentido é que ações como essa daqui, isso foi no Dia das Crianças, no ano de 2019, lá na DAL. Eu tive inclusive a oportunidade de estar presente em várias dessas ações, na época que eu trabalhei lá, e percebi pessoalmente o quanto isso é importante. O quanto essas crianças que fazem parte de uma comunidade carente que fica próximo lá na ADAL, elas se sentem acolhidas pelo policial. Quando o quartel abre as suas portas e traz a comunidade para dentro. Então, percebam que é uma via de mão dupla. Que tanto o policial está dentro da comunidade, quanto a comunidade muitas vezes está dentro do quartel. E aí eles têm contato com os vários tipos de policiamento que a polícia pode oferecer. Estavam presentes nesse dia o canil, estavam presentes a cavalaria, o helicóptero da polícia e também uma parceria com os outros entes que acabam fortalecendo esse papel com a comunidade e a polícia. Por exemplo, o bombeiro, que vem sempre dar um auxílio nessa festividade. O que eu quero deixar muito claro aqui é que ações como essa, percebam que aqui é uma parceria entre polícia e o Tribunal Regional Eleitoral em distribuição de cestas básicas. Nós temos que envolver todos, enquanto membros do poder público, das autoridades, dos líderes comunitários, nesse tipo de ação, para que possamos juntos trabalhar por uma sociedade melhor, buscar um melhor padrão de qualidade para as pessoas, para os serviços que são prestados. Mas, volto a repetir, não é porque a polícia ela passa a ser mais participativa, mais interativa com a sociedade que ela vai ser conivente com os crimes. Não é assim. Os crimes, os ilícitos, eles devem e são combatidos. Enquanto policial militar, você não vai poder dizer, olha, eu conheço fulano, que é da comunidade, então ele está ali cometendo um ilícito, um crime, e eu irei me omitir, deixar que outro policial resolva. Não é dessa forma. Não é por aí. Nós veremos e ficará muito mais claro que o ideal do policiamento comunitário, ele é prevenir o crime para que não aconteça. Mas se acontecer, nós temos que cumprir o nosso papel. E o nosso papel muitas vezes está aqui, em atrair a comunidade, em atrair as pessoas para junto da polícia, para que assim, todos juntos, trabalhando, unidos, possamos atingir o ideal que é
prestar um serviço de qualidade que a sociedade espera de nós. Com isso, encerramos mais uma aula e nos vemos no próximo encontro.